Olá, bem-vindos ao Plenário, podcast onde Rondônia escuta e conhece quem toma decisões que mexem com a vida da sociedade. Hoje o entrevistado é um vereador de Porto Velho, com trajetória construída nos bastidores da gestão pública. Tiago Tesari é o convidado do 6º episódio. Tiago Tesari nasceu em Lins, interior paulista, mas chegou em Porto Velho ainda menino, estudou, construiu uma história e cresceu junto com a cidade. Aqui virou professor de História, advogado, pós-graduado em Direito Público, Constitucional, Contratos e Licitações, especialista em Gestão Ambiental. Tiago conhece a máquina pública por dentro, não como espectador, mas como operário do sistema, ajustando engrenagens, corrigindo falhas, ampliando horizontes. No currículo, cargos estratégicos. Presidiu a Endur e ampliou a iluminação pública como nunca se viu. Expandiu a rede de 27 mil para 100 mil pontos em Porto Velho e seus distritos. Foi nesse tempo que o plenário da Câmara de Vereadores aqui de Porto Velho levantou para aplaudi-lo de pé. Depois, a gestão o levou a outros desafios. Expandiu redes de esgoto em Cacoal, interligando 3 mil novas residências. Conduziu licitações de grandes obras, enfrentou a pandemia como interino da saúde, comandou a escola do Legislativo, dentre outras funções. E em cada uma dessas funções, ele deixou sua marca, silenciosa, técnica e, dizem, muito eficiente. Em 2024, conquistou uma cadeira na Câmara Municipal pelo PSDB com 3.493 votos. Chegou cercado de expectativa. O técnico agora precisava ser político. No plenário, as luzes são outras. Tiago traz consigo a serenidade de quem sabe o que faz, mas carrega também o desafio de mostrar isso a uma cidade que cobra, que observa. Porto Velho quer muito do vereador, que como gestor um dia iluminou as nossas ruas e agora, como vereador, tem nas mãos o desafio de transformar conhecimento em resultados visíveis. Tiago, antes de entrarmos na questão do mandato, vamos começar pelo começo? Claro. Seja muito bem-vindo. Quem é você, longe da política, longe das redes sociais, quando as luzes do plenário da Câmara se apagam? Bom, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conhecendo esse projeto, né? E quem eu sou, eu acho que um gordo bonachão. Acho que seria essa a melhor definição, né? Eu acho que um servidor público, alguém que compreende o, o serviço público de uma forma muito especial, que tem a palavra servir num papel muito importante na minha vida. Bom, você tem uma trajetória marcada pela gestão, né? Sim. Como essas experiências na Endur, no SAI, na Escola do Legislativo, na saúde, moldaram a sua visão política? Olha, a gente precisa primeiro compreender o papel do Estado, né? Então, assim, a burocracia ela vai se construindo, a máquina pública vai se construindo, e parece, em determinado momento, parece que o poder público perdeu sentido. Porque a burocracia começa a alimentar ela mesma e deixa de cuidar da população. Então, assim, a principal bagagem disso tudo para mim é que a gestão pública, o poder público, a máquina pública tem que primeiro pensar nas pessoas. Então, essas oportunidades que eu tive de ser presidente de companhia de iluminação, presidente de companhia de água, que são companhias com muitos clientes, com muitas pessoas a serem atendidas, solicitantes, consumidores, essa relação com milhares de pessoas que dependem de um serviço que você coordena,
ela mostra a importância do respeito e de você se colocar no lugar das pessoas que precisam do serviço público de qualidade. Infelizmente, não é todo gestor que pensa assim, né? É verdade. Eu acho que a principal referência, a principal marca da minha trajetória de vida é que por onde eu passei eu provei que é possível fazer um serviço público com excelência. Dá para fazer as coisas públicas serem bem feitas. E isso eu provei em mais de uma cidade, em mais de um cargo, em mais de uma missão. Você foi, como a gente comentou aqui durante a leitura do seu perfil, você foi aplaudido de pé na Câmara em reconhecimento ao trabalho realizado na Endur, Sim. não é isso? Como foi aquele momento? O que ele representou para a sua trajetória? Foi ali, coroou, tipo, eu estou no caminho certo, estou fazendo a coisa certa. Na verdade, porque o trabalho na Endu foi muito significativo. Nós pegamos o primeiro mandato do prefeito Hilton Chaves, a cidade com 20 mil lâmpadas amarelas que tinham sido colocadas ao longo de quase 30 anos. E em 2 anos e meio, nós tiramos 20 mil lâmpadas amarelas e colocamos 100 mil lâmpadas brancas, de vapor metálico. Então, nós trocamos a cor da cidade. Nós iluminamos mais de 297 espaços públicos, praças, quadras e campos de futebol. A gente colocou 6 mil lâmpadas na zona rural e fomos a primeira capital do norte do Brasil a ter iluminação na zona rural. A gente levou a mesma qualidade de serviço e de equipamentos por distritos, que antes os distritos eram atendidos com refúgio, com o que sobrava de Porto Velho. A gente fez iluminação da BR-364, da Ponte do Rio Madeira, da BR, da Jorge Teixeira, da Campos Sales, as principais obras de iluminação da nossa história. Fizemos o Natal, que até hoje é referência, né? Que a gente fez os 3 primeiros, depois o prefeito Hildo continuou. Então esse trabalho foi muito significativo, foi um trabalho que marcou a cidade, mudou de cor. Não é qualquer pessoa que pode falar que trocou a cor de uma cidade. E isso nos dá muito orgulho. Então, na minha história, nós tivemos 2 momentos em que a gente foi homenageado pela Câmara Municipal, né? Um no exercício ainda da presidência da Endu, um outro depois. E isso nos dá muito orgulho, porque os representantes do povo, antes de eu ser um deles, me homenagearam e falaram que esse trabalho realmente tinha sido eficiente. Inclusive, você também recebeu um voto de louvor da Assembleia por causa do seu trabalho executado ali no SAI, em Cacoal, não é isso? Exatamente. Porque no SAAI, após sair da presidência da Endu, eu aceitei um desafio de ir para uma área que eu sou especialista há muito tempo, em que sempre trabalhei, que é o saneamento básico. E a gente fez a expansão profunda da companhia de água, a gente fez uma expansão da rede de água, uma expansão da rede de esgoto, e a gente levou Cacoal a um patamar de praticamente estar plena no serviço de água e se tornar a única cidade de Porto Velho onde você pode, com tranquilidade, tomar a água da torneira. E aí você percebe que, com tantas homenagens que você recebeu e tão significativas, o sarrafo, ele sobe, né, para a sua Sobe, atuação como vereador. sobe, e eu tenho sentido muito isso, né? Eu tenho me esforçado muito, feito tudo que eu posso, e as pessoas chegam assim e falam assim: você ainda está só dentro da expectativa. Eu falei, mas eu estou indo mal? Não, é porque a expectativa era alta. Porque você revolucionou por onde você passou, a gente espera o mesmo aqui na Câmara. Só que a Câmara está sendo para mim um desafio maior, porque o Legislativo ele é muito diferente do Executivo. Eu durante 20 anos fui a pessoa que executou, a pessoa que tinha caneta, a pessoa que mandava resolver, a pessoa que mandava a máquina cavar, que mandava as coisas acontecer, que fazia a política pública na ponta. Agora você é alguém que cobra, que orienta, que fiscaliza, né? E essa transição, esse entendimento, eu confesso para você que eu demorei alguns meses para entender. Inclusive, só voltando à questão do SAI, é, desses aprendizados que você teve nessa atuação à frente do SAI lá em Cacoal, que experiência orientou sua atuação aqui em Porto Velho, especialmente na mediação de conflitos envolvendo os serviços públicos essenciais? Ah, sim, na verdade, porque se você parar para pensar, eu lidei com uma categoria, lidei com eletricistas em Porto Velho e com encanadores em Cacoal, com servidores da Fazenda, Administração e Planejamento em Itapuã, com servidores da Saúde em Cacoal, com servidores da Secretaria de Licitação em Porto Velho, com servidores de Secretaria de Licitação em Cacoal. Então, uma demanda de serviços públicos e de tipo de profissionais diferentes. Né? Então, isso nos dá experiência na mediação de conflitos, em especial entre o interesse do cidadão e o interesse do servidor. A gente não ficar nem refém da postura do cidadão, nem refém da postura do servidor. É achar um ponto de equilíbrio, né? E não é fácil. Não é fácil.
A gente vai para um breve intervalo, mas é rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta e a gente vai conversar sobre o início do mandato do vereador Tiago Tesari. Olá, estamos de volta com o plenário. Eu sou Josi Gonçalves e converso hoje com o vereador em seu primeiro mandato, Tiago Tesari. Vereador, considerando que o senhor foi aliado histórico de primeira hora do prefeito Wildon Chaves, e inicialmente você era visto talvez ali como um obstáculo ao Léo Moraes, como o senhor avalia seu atual posicionamento político? Olha, eu acho assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com os últimos 4 prefeitos de Porto Velho. Ao longo da minha carreira, eu estou lidando com o meu 7º prefeito. Na Aron, eu conheci, quando fui diretor agora da Aron, conheci mais 40 prefeitos. Então, quando eu coloco na minha agenda a palavra prefeito, aparece 50 e tantos nomes. Então, assim, eu sei lidar com prefeitos. Porto Velho deu muita sorte com o prefeito Wildon. O prefeito Wildon se destacou em vários campos. Mas a missão do gestor é deixar a cadeira mais forte para o próximo. Então, assim, não tem sentido nenhum eu, como admirador, aliado, secretário, companheiro partidário do prefeito Wildon, ser foco de dificuldades ao prefeito Léo. Isso, ninguém ganha com isso. Inclusive, não é algo nem que o prefeito Wildon queira. A gente precisa torcer para a nossa cidade. A gente precisa estar ao lado do prefeito quando ele tem razão e contra naqueles momentos em que ele, na nossa concepção, está equivocado. Então eu vejo a gestão do prefeito Léo como uma gestão extremamente bem intencionada, uma gestão que ainda está fazendo as acomodações necessárias na máquina, ainda está mudando o desenho da máquina, né? Isso ainda não se materializou, mas vejo no prefeito Léo uma vontade absurda de acertar, uma vontade de fazer história, uma vontade de ir para o mesmo panteão onde está o prefeito Wildon, onde está o ex-prefeito Chiquirito, o panteão dos grandes prefeitos da cidade, sabe? Então, assim, essa boa vontade, essa garra, essa juventude do prefeito Léo precisa ser destacada. E até o momento, eu vejo que o prefeito Léo tem acertado muito mais do que errado. Você chegou na Câmara com um discurso técnico, e você é muito técnico, né? Sim, Mas a política, ela pede muita visibilidade, né? sim. O eleitor quer ver o vereador atuando. Como você responde a essa cobrança? Olha, eu tenho um tipo de demanda diferente, né? Assim, o meu compromisso e o legal foi que o que eu falei para as pessoas? Eu falei para as pessoas na campanha o seguinte: olha, eu escrevi o edital de lixo, licitei o transporte coletivo, iluminei uma cidade, resolvi a água e esgoto de outra. Minha única promessa é: eu quero falar de alguns temas que as pessoas não falam e listei esses temas. E meu compromisso é continuar sendo a mesma pessoa que sou. Tenho um orgulho de, ao longo dos 21 anos, ser um secretário que atendeu todo mundo que ligou, respondeu todas as mensagens do WhatsApp que recebeu e que atendi todo ser humano que esteve na minha sala. Todo cargo que eu assumo, eu lacro, eu fecho com alvenaria aquela porta de fuga que as autoridades fogem. Fiz isso na Indu, fiz isso na Escola do Reativo, fiz isso na Aron, fiz no SAI Cacoal, fiz isso em todos os lugares onde eu passei. Porque eu compreendo que a gente tem que entrar e sair pelo mesmo lugar e que a gente tem que ser extremamente acessível. Então, nesse meu primeiro mandato, já atendi 3.000 pessoas no meu gabinete da Câmara. Né? Isso, eu estou gastando em média 6 garrafas de café por dia, conversando com as pessoas. E as pessoas não querem de mim uma postura superficial. Quem votou em mim com a minha estrutura técnica, com o que eu já construí como técnico, quer profundidade no olhar. Então, eu tenho entrado em alguns temas, mas nesses temas sido mais profundo. Atuei agora muito fortemente na questão que a gente teve relacionada ao lixo,
onde eu sou presidente da Comissão de Saneamento Básico, fiz o parecer que orientou a votação da Câmara nesse sentido. Tenho atuado muito na fiscalização da empresa, que tem feito de forma equivocada o trabalho de saúde e medicina do trabalho da nossa prefeitura. Então, tenho entrado naqueles temas que necessitam uma bagagem técnica maior, que necessitam um entendimento maior, mas que necessitam principalmente de um olhar mais profundo. Você também tem atuado em relação ao mercado central, né? Eu Sim. vi que eles têm tido muitos problemas estruturais ali, né? Tem falhas na rede elétrica, até falta de água também, né? Parece que foram anunciadas algumas ações paliativas ali de primeira hora, mas efetivamente tem uma solução definitiva, algum projeto de expansão, de reforma? Tem, e ela é uma reforma ampla, geral e restrita do mercado, que está entre as propostas do prefeito Léo, está em fase de projeto. Nesse momento, o que que acontece? Eu tenho uma história com o mercado central, tenho uma história com os mercados de Porto Velho, porque a Endur nunca atuou nesses locais e eu, na minha época como presidente, comecei a dar apoio a esses locais. E fiz um trabalho muito grande na época, no primeiro mandato do prefeito Hildo, reformei toda a parte elétrica lá. No segundo mandato do prefeito Hildo não houve praticamente intervenção e agora quando cheguei como vereador, aquele trabalho que eu fiz no primeiro mandato do prefeito Hildo praticamente se desgastou. E levei o problema ao prefeito Léo e o prefeito Léo determinou que a Endur, por meio do presidente Bruno Holanda, agora realizasse uma reforma total na parte elétrica do mercado. E graças a Deus, hoje o mercado tem uma rede elétrica totalmente nova. E esse era o principal problema do mercado, porque todo mundo ligava seus equipamentos, a rede caía. Então hoje a gente ainda enfrenta muitos problemas lá. Ainda estamos numa luta com a CAERD para estabelecer uma questão, ao fornecimento adequado de água, que oscila em alguns horários. Estamos numa luta com a Secretaria de Segurança para a gente retirar algumas atividades ilícitas que acontecem ali naquele entorno à noite, né? Estamos numa luta com a Secretaria de Ação Social para retirar algumas população, usuários de drogas que ficam ali durante o dia. A gente fazer um choque de ordem naquele local. Eu acho que a gente está avançando, a gente já conseguiu uma grande vitória e frequentemente eu ando ali. Os comerciantes, os permissionários que estão ali são meus amigos, gostam da minha amizade. E eu fiquei muito feliz em, ao final da obra de reforma elétrica, andar de permissionário em permissionário, apresentando o prefeito Léo e apresentando para ele aquelas pessoas que são trabalhadoras e que são principalmente pessoas que querem produzir para a nossa cidade e que amam aquele local, que é um local histórico e que precisa ser valorizado por nós. Agora, você citou uma situação muito interessante, essa questão dos usuários de drogas que ficam ali no entorno. A prefeitura tem alguma política pública voltada a isso? Acho que até o Ministério Público ia entrar com ação para que a prefeitura tomasse algum tipo de atitude, enfim. A gente precisa evitar que Porto Velho tenha e que surja aqui uma Cracolândia, como tem em algumas cidades, né, principalmente São Paulo. A gente precisa nisso. O mercado ali, aquela região central de Porto Velho, ela corre esse risco. No primeiro momento, a gente precisa de uma política que ela seja inicialmente de segurança pública, para depois entrar a rede de proteção social do Estado. Acho que nesse momento nós estamos nessa primeira fase, que é uma fase de enfrentamento de segurança pública. Por exemplo, há 2 dias atrás, vândalos cortaram lá no alto do poste os fios que alimentam o mercado central, na tentativa de roubar fio, de roubar transformador. Então nós ainda não podemos colocar nossa rede de proteção social, tanto da prefeitura quanto do governo, para funcionar, se a gente não garantir o mínimo de segurança. Então, assim, essa parte da segurança, eu sinto uma boa vontade das autoridades da área. A gente tem peticionado, tem falado, e eu creio que a gente tem avançado minimamente e vai avançar muito mais daqui em diante. Perfeito. Em maio, abril, em reunião com os agentes de trânsito, o senhor afirmou que seu mandato atua como ponte entre os servidores e o executivo. E o executivo tem dito que a mobilidade urbana é uma prioridade, né? Então, 2 perguntas. Quais são as demandas da categoria e quais medidas concretas surgiram após essa conversa que você teve com os agentes? Verdade, eu tive a honra e o privilégio de ser apoiado por diversas categorias do nosso município, né? Eu tive apoio praticamente quase
total dos eletricistas da Enduro e dos servidores de carreira da Enduro. Tive o apoio praticamente de 80% dos agentes de trânsito, tive apoio dos técnicos de segurança do trabalho, tive apoio dos técnicos da área de informática, tive apoio de algumas categorias muito fundamentais na nossa máquina pública. Os agentes de trânsito, eles possuem algumas pautas importantes, porque a gente precisa estruturar de uma forma definitiva esse serviço, né? A prestação desse serviço nunca foi vista como uma política de Estado. Cada gestão tinha um olhar sobre a política dos agentes de trânsito, sobre a forma de usá-los para atender a sociedade, para atender a gestão e para atender a cidade, né? A gente precisa agora ter isso como uma política de Estado. E esse momento é um momento muito salutar, porque nós temos a criação da Guarda Municipal, que vai ser criada da mesma secretaria, que é a Secretaria de Trânsito, se tornou uma Secretaria de Segurança também. Então, nós vamos ter Guarda Municipal trabalhando em parceria com os agentes de trânsito. Então, é a hora da gente criar uma norma jurídica que permita essa atuação, que regule isso de forma adequada. Então, os servidores têm um conjunto de pautas e coube a mim essa tarefa de intermediar essa relação com a prefeitura. Algumas pautas de caráter classista, de benefícios, salários, esse tipo de coisa, mas muitas pautas relacionadas à atuação, como atuar, como construir essa atuação, de que forma atuar, como equipar, que equipamentos ter, né? Nós estamos, no Brasil todo, nós estamos tendo uma revolução no que tange às guardas municipais. As guardas municipais estão virando polícias, estão se armando. Existe um movimento muito parecido com os agentes de trânsito. Eles também existem tratativas a nível federal deles também se tornarem parte do sistema de segurança pública de forma plena. Então, existe autorização para o uso de alguns equipamentos. Então, tudo isso, todo esse debate nós estamos trazendo aqui para Porto Velho, que é o futuro do papel da prefeitura na segurança pública da cidade. A gente vai dar uma pausa rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta para falar de expectativas e de futuro. Estamos de volta com o plenário. Eu sou Josi Gonçalves e converso hoje com o vereador Tiago Tesari. Bom, você preside a Comissão de Saneamento, já falou aí algumas iniciativas. Tem alguma outra que você não tenha falado que estejam em curso? Olha, nós estamos com, primeiro, a gente tem a capital com o pior saneamento do país, e isso não é erro de uma ou outra autoridade, é um erro histórico. Mas, assim, saneamento são 4 eixos: drenagem, água, esgoto, resíduos sólidos, que é o nome bonito de lixo. Nós temos uma expectativa de ter um grande avanço na parte de água e esgoto relacionado a uma provável futura privatização da CAERD, e que a gente passe a ter esse serviço com melhor qualidade. Nós temos, pela primeira vez na história, um prefeito extremamente focado na parte de drenagem. O prefeito Léo está prestes a lançar um grande pacote de drenagem milionário que tende a enfrentar os principais gargalos que a gente sofre no inverno na nossa cidade. Então, praticamente, talvez seja a bala de prata contra as enchentes. E não sobra o último eixo, que é resíduos sólidos, em que há alguns anos eu tive a oportunidade de praticamente escrever a concessão que está em vigor, e hoje nós temos esse serviço funcionando de forma regular, praticamente sem incidentes, praticamente sem problema, praticamente sem reclamação. Mas a gente está tendo uma disputa de ordem política e técnica entre o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a Prefeitura, e esse sistema, no que tange ao resíduos sólidos, está correndo o risco de ser desmontado. Então a Câmara tem sido muito dura no sentido de manter os avanços que a gente teve ao longo dos anos e manter a concessão atual do serviço de lixo da nossa cidade, para que a gente não crie um problema onde não tem, que a gente continue focando nos temas já existentes, nos grandes problemas que a gente tem, e que a gente não desmonte algo que a gente já venceu, né? Então, esse tem sido um tema, isso já foi pautado na Câmara 3 vezes esse ano. Coube a mim todas as vezes a escrita desse parecer, por ter bagagem na área, e a gente está com uma postura muito forte. Até aprovamos um decreto legislativo sustentando um contrato emergencial feito pela Prefeitura nesse sentido, mas nós estamos todos muito
com uma posição muito firme de defesa da segurança jurídica e defesa da dual concessão para que ela permaneça atendendo a cidade de Porto Velho. A gente já está em agosto, caminhando já para o final do ano. Quais são as suas prioridades para 2026? O que Porto Velho pode esperar de você? Olha, pode esperar um vereador muito atuante, falando com as pessoas, ouvindo, atendendo as demandas, estando presente e falando daqueles temas que necessitam uma profundidade maior, um olhar mais apurado, uma análise, uma avaliação mais a miúde. Eu acho que isso é fundamental. A gente tem muita gente falando de muita coisa com muita superficialidade. Agora a gente tem falta homens públicos que falem dos temas que necessitem estudo, dos temas que necessitem de uma intervenção maior e que necessitem de uma maturidade maior no olhar. Eu me sinto chamado para esses temas. Os grandes temas que são mais pesados, mas mais profundos, mas que também são mais importantes para a nossa população. Você teve uma votação expressiva, né, para vereador. Considerando que a gente está no ano pré-eleitoral, está no seu radar concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa? Olha, eu acho que a votação foram amigos, né? 3.493 amigos. Eu, 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 eu sou muito criterioso no que tange a projeto político, porque eu compreendo que cada desafio enfrentado, ele te cacifa para um outro. Eu aceitei ser presidente da maior companhia de água do interior de Rondônia depois que eu fui presidente da companhia de iluminação aqui de Porto Velho. Eu aceitei ir para a escola legislativa depois que passei por tudo isso. Eu aceitei ser secretário de saúde na pandemia, enfrentando a falta de oxigênio, enfrentando o medo da morte, enfrentando a vacinação no meio da rua, porque eu já tinha praticamente 20 anos de vida pública e me sentia pronto. Eu aceitei ser diretor da Aron e prestar assessoria para quase todos, para mais de 40 prefeitos do estado de Rondônia, porque eu já me sentia com bagagem suficiente para tudo isso. Eu acho que se a gente compreender que o mandato de vereador, a gente já enfrentou os desafios, pode ser um caminho de disputar uma outra eleição em 2026. Mas não é o que nos toma agora. O que nos toma agora é dar orgulho à população que acreditou na gente, à população que nos deu uma procuração para tratar dos principais temas da nossa cidade na Câmara Municipal. E por falar nessa população que confiou em você, que apostou no seu nome, que mensagem, e que acompanha a sua trajetória, que mensagem você daria para ela? O microfone é seu. A principal mensagem é que, pessoalmente, eu não sou tão gordo quanto nas redes sociais. Isso é fundamental, as pessoas terem clareza disso, que a Câmara engorda a gente. Então, isso é muito claro. E a segunda mensagem é de que nosso gabinete está à disposição, nosso telefone está à disposição, que é o 699-9952-7738. O meu telefone está na porta do meu gabinete. Eu tenho um gabinete que funciona das 8 da manhã às 8 da noite. E todos estão convidados a irem lá conosco, tomar um café e conversar. Esse vereador aqui está à disposição da população da forma plena e eu compreendo a palavra servir no seu sentido máximo. Tiago, muito obrigada pela conversa. O plenário vai continuar acompanhando seus passos lá no Legislativo, tá? É técnica, gestão e política, tudo no mesmo pacote. Vamos ver até onde isso vai te levar. E eu convido a todos os amigos do plenário, especialmente a você, estando na Câmara Municipal, nos visite, vá tomar um café. E no futuro, quando a gente tiver uma nova pauta importante, nós estamos à disposição para retornar. Opa, as portas estão abertas para você sempre. Eu agradeço. A gente fica por aqui, lembrando que o plenário é um projeto do Voz da Terra, que é um portal de comunicação independente, e também tem o apoio do Rondônia ao Vivo, que é o maior veículo de comunicação aqui do estado de Rondônia. O plenário é exibido no Rondônia ao Vivo e também nas redes do Voz da Terra. Na próxima semana, mais um nome que faz parte das decisões que movem a nossa cidade, o nosso estado. Até lá.